Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula do capítulo 2 do livro Contabilidade Avançada. Bom, nesse capítulo nós tratamos sobre um tema bastante complexo que é investimentos. E vamos lá, vamos abordar os principais pontos aí. Bom, nós temos um conceito amplo de investimento e um conceito mais restrito, né? Conceito amplo, e isso confunde muito, principalmente estudantes de contabilidade, é entender que, bem, investimento é uma série de coisas. Muitas vezes eu compro um imóvel, isso é um investimento, eu aplico um dinheiro, um investimento, eu compro um veículo, de certa maneira pode até ser um investimento, mas na verdade em contabilidade a gente tem que segregar bem isso, né? Existe também um conceito mais restrito, mais fechado em contabilidade, porque o termo investimento, existe um grupo no ativo não circulante, onde é destinado a guardar investimentos de natureza mais permanente. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir isso. Nós temos dois tipos de classificação de investimentos. Investimentos temporários, que normalmente estão classificados no ativo circulante e não circulante, e investimentos permanentes, que estão classificados no ativo não circulante, no item investimentos. Vamos ver um pouquinho sobre investimentos temporários. O que são investimentos temporários? Bem, imagine o seguinte, a empresa ela tem capital sobrando, tem dinheiro sobrando em caixa, o bom gestor não vai deixar esse dinheiro parado. Então o que é que ele faz normalmente? Ele investe, mas ele investe em algo rápido, porque ele sabe o seguinte, olha, se eu precisar de dinheiro amanhã aqui, vou precisar, eu já resgato esse dinheiro, faço ele voltar para o caixa e utilizo no meu, no ciclo operacional da empresa. Então, esses investimentos temporários, normalmente eles são o quê? Aplicações em fundos, CDBs, títulos públicos, ouro, dólar, ações para venda rapidamente, né? Então, esses são os chamados investimentos temporários. Bem, onde são classificados os investimentos temporários? No ativo circulante ou no não circulante no grupo realizável a longo prazo. Qual a diferença? No ativo circulante, a gente classifica aquilo que vai se transformar em dinheiro, vai retornar em até 12 meses da data do balanço, ou até admitido também até o final do exercício seguinte. A gente chama, por exemplo, ações e títulos de disponíveis para venda. É aquele que a qualquer momento eu posso vender. Já os que são classificados no realizável a longo prazo são aqueles em que nós vamos resgatar depois do final do exercício seguinte, né? Por exemplo, títulos públicos do governo, normalmente nós resgatamos daqui a 3, 4 anos, dependendo do seu vencimento. Então, eles ficam classificados neste grupo do realizável. Então, ativo circulante é isso que nós falamos. Eu tenho a intenção de transformar em de vender, de transformar em dinheiro rapidamente. Método de avaliação. Bom, se eles estiverem classificados no circulante, eu vou usar o princípio da competência e vou apropriando os rendimentos nos levantamentos de balanço. Então, os rendimentos de juros que eu vou recebendo, as variações, eu vou apropriando pelo regime de competência à medida que vão acontecendo. Bem, existem alguns outros investimentos temporários que são chamados rendimentos de rentabilidade não garantida, ouro-ações. No caso de ouro, de ações, você pode perder dinheiro, pode ganhar dinheiro. Ele pode valorizar ou pode desvalorizar. Nesse caso aqui, nós temos 3 tipos de classificação possível para ouro, ações, que é no ativo circulante, no não circulante, que é no realizável a longo prazo, ou nos investimentos, que também é ativo não circulante. Mas como é que eu sei onde eu classifico? Depende da sua intenção. Se a intenção for vender rapidamente, se desfazer rapidamente, circulante. Se a intenção é se desfazer daqui a algum tempo, mas mesmo assim vai se desfazer, é não circulante, né? Realizável a longo prazo. Mas se a sua intenção é não se desfazer, posso comprar ações de uma empresa para me tornar acionista e ganhar dinheiro com isso, então aí a classificação é investimentos. Como é que eu avalio, então, ações e também outros investimentos como ouro?
quando eu estou em uma situação ou outra, no circulante, no não circulante ou no investimentos. Olha só, no ativo circulante, a avaliação deve ser feita sempre a valor justo. O que é valor justo? Valor justo é o valor por qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado por partes conhecedoras do negócio. Então, é muito comum que o valor justo, em muitas situações, seja o valor de mercado. Por exemplo, umas ações, você vai cotar no mercado, esse é o valor justo. Ninguém vai comprar por mais ou por menos do que o preço de mercado. Mas nem sempre essa regra se aplica. Tá? Então, no caso do circulante, toda vez que eu for fechar o balanço, eu devo avaliar. Então, se são ações, eu vou no mercado, consulto o preço de ações, e se for maior ou menor, eu já ajusto no ativo circulante e reconheço a diferença para mais ou para menos no resultado do exercício. Atenção para esse ponto. A contrapartida é o resultado do exercício. No realizável a longo prazo, é o mesmo critério que eu falei, só que a contrapartida, para mais ou para menos, não é no resultado, é na continha ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido. Ah, por que essa diferença? Porque o circulante vai no resultado e aqui vai para o PL. Porque o circulante está disponível para venda. Então, é muito provável que você venda rapidamente e que, por isso, esse resultado que você está prevendo de ganho ou perda, ele seja factível de acontecer. Já uma coisa que você tem pretensão de se desfazer daqui 2 anos, 3, pode ser que ela não aconteça. É muito longe para você reconhecer como perda ou como ganho essa variação. Então, você deixa guardado na continha ajuste de avaliação patrimonial no PL. E o dia que vender, você vai fazendo a verificação se realmente você teve perda, se você teve ganho, e aí sim vai para o resultado. Vamos ver um exemplo para entender melhor? Olha só, nós fizemos uma aplicação em ouro, R$ 200.000. Só que a gente vai vender só daqui 3 anos. Então, onde é que eu classifico isso aqui? Ativo não circulante, o grupo realizável a longo prazo. Tudo bem? Significa que se eu estudei direito a matéria, eu sei que a contrapartida de ajustes desse grupo é no PL, na conta ajuste de avaliação patrimonial. Ok? Olha, em 2006, nós fomos fazer uma avaliação de mercado e esses 200 mil já estavam valendo 230. Tudo bem? Então, houve uma valorização. Como é que eu trato isso contabilmente? Simples. Eu vou reconhecer um ativo lá no realizável a longo prazo, recomendo que você utilize uma conta retificadora do ativo. Não modifique a conta original do ativo, crie uma subconta. E você vai chamar lá aplicações em ouro ou ajuste a valor justo de aplicação em ouro, debita 30 mil, que é o valor da diferença que valorizou. E vai creditar ajuste de avaliação patrimonial no PL, 30 mil. Pronto, está resolvido. Vamos ver um outro exemplo? A mesma aplicação em ouro, 200 mil, mesmo prazo, só que agora eu cotei no mercado e vale 180, baixou. O que eu faço? Mesma coisa, só que agora você debita o PL em 20 mil, que é a diferença. Essa conta do PL pode receber tanto débito quanto crédito e cria uma conta redutora do ativo ouro, provisão para redução a valor de mercado, redutor do longo prazo, 20 mil. Viram como é fácil? Muito bem. Até aqui está fácil, investimentos temporários, tranquilo. Só uma coisa, e se fosse no circulante? Ao invés de usar essa continha de PL, você usava aqui uma conta de ganho ou de perda no resultado do exercício. Bom, vamos falar um pouco de investimentos permanentes, porque aqui é um pouquinho mais complicado. O investimento permanente, nós temos 2 classificações. Eu vou falar uma aqui que é exceto para ações. Qualquer investimento que você fizer no permanente, obras de arte, ouro, qualquer coisa, menos ações. O critério é o seguinte, custo ao mercado dos 2 ou menor. Significa que você vai manter ao custo, inicialmente você comprou uma obra de arte por R$ 100 mil, Primeiro balanço depois, você vai cotar no mercado quanto vale essa obra de arte. Se valer menos, baixa o preço, baixa o valor do ativo. Se valer mais, mantém o custo original.
Então, custo ao mercado dos dois ou menor e a contrapartida direto no resultado do exercício. Esse é o tratamento para investimentos no grupo aqui do ativo não circulante, que não sejam ações. Olha um exemplo aqui. Compramos ouro, não queremos vender esse ouro, o custo foi 500 mil. No ano seguinte avaliamos, no mercado esse ouro baixou de preço, está valendo 400. O que eu faço? Então, eu debito o resultado, uma perda de 100 mil, e credito uma provisão reduzindo a conta de investimento em ouro em 100 mil. Agora, e se for ações? Aí a coisa complica. Ações eu tenho dois métodos para avaliar. Ou eu vou avaliar as ações ao custo de aquisição ou pela equivalência patrimonial. Qual é a regra? A regra é a seguinte: custo de aquisição. Quando eu não tenho relação de controle com a outra empresa. A minha empresa A comprou ações da empresa B, mas ela não controla a B. Veja, o que é controlar? É ter a maioria do capital votante, primeiro critério. Então, eu tenho que ter a maioria das ações ordinárias. Ou segundo critério, eu posso ter 1% da outra empresa, ou 5%, mas eu posso ter a chamada influência significativa. Estuda com carinho aí no livro o que é influência significativa. Mas, resumindo, influência significativa é o poder que eu tenho de decidir as políticas da outra empresa, por qualquer razão. Porque, por exemplo, o presidente dessa empresa é o presidente da outra, porque os membros do conselho de uma empresa são da outra, porque eu detenho toda a tecnologia do produto da outra, algo me faz ter influência significativa. Então, atenção a esse ponto. Isso aqui veio depois das crises com as empresas americanas, porque elas não consolidavam balanços, exemplo da Enron, por exemplo, porque lá nos Estados Unidos exigia-se que você só consolidava o balanço se você tivesse a maioria das ações do capital votante. Agora foi inserido esse novo item, ou seja, influência significativa. Então, ou um ou outro. Mas se eu não tiver, então, a maioria e não tiver influência significativa, eu vou contabilizar as ações que eu comprei pelo custo que eu paguei e a vida inteira vai ficar assim. Custo o resto da vida da empresa. A não ser que se altere e que você passe a ter o controle da outra ou passe a ter influência da outra. E os dividendos que eu recebo da outra companhia, como é que ficam? Os dividendos eu vou reconhecendo no resultado como receita da empresa normalmente. Agora, algumas definições importantes. Coligada é quando eu tenho 10% ou mais do capital da outra empresa, porém não controlo. Controlada é quando uma entidade tem preponderância nas deliberações sociais da outra. Controladora, né? Perdão. O poder de eleger ou destituir a maioria, então aqui entenda-se controladora, ou influência significativa sobre outra. Influência significativa, já falamos ali, me antecipei um pouquinho, mas está aí o slide para vocês verem. Olha lá, algumas características da influência: representação no conselho, participação em processos, intercâmbio de pessoal gerencial, existência de transações materiais. Agora, como é que fica, então, se eu tenho controle na outra empresa? Veja, se eu não tenho influência, não tenho controle, custo. Comprei a ação dessa empresa por 100 mil reais, vai ser 100 mil reais a vida inteira no meu balanço. Agora, se eu tenho, a coisa é mais complexa. Olha só, eu tenho que usar um método chamado método da equivalência patrimonial. Significa que todo ano eu vou pegar o PL da minha investida, vou verificar a minha participação no PL e ver se aumentou o valor da outra empresa, então eu tenho que ajustar o valor do investimento no meu ativo, ou então se diminuiu, eu tenho que reduzir. Então, o investimento é reconhecido inicialmente pelo custo, incluindo o goodwill, ajustado para reconhecer a participação após a aquisição, e a participação do investidor nos resultados da investida é reconhecida no resultado do investidor. Olha só, os dividendos, como é que fica? São reduções do valor contábil do investimento. Vamos dar um exemplo prático para ficar fácil esse entendimento, porque é muito complicado às vezes na teoria. Eu queria só salientar aqui o seguinte, olha, imagine que você tem a empresa A,
e a empresa B, né? A empresa B tem um PL de 100. E a empresa A, então ela vai ter lá no investimento, vamos supor que ela comprou 80% da B. O valor do investimento é 80, tudo bem? Mas acontece que aqui esse 100 pode se alterar ao longo dos anos. E aí então eu tenho que ir ajustando isso aqui para representar os 80% que eu tenho da outra empresa. Vamos ver um dado prático aqui, ó. A empresa Alfa adquiriu 30% do capital da Beta e pagou 150 mil por isso. Só que o PL da Beta é 500 mil, ok? Então veja que está correto, 500 mil, 30%, 150. Só que o valor justo, ou seja, o valor de mercado dessa empresa, do PL, é 600. Em X1, a empresa Beta apresentou um lucro de 100 mil e distribuiu 40 de dividendos. Então todos esses dados são importantes para a gente resolver o caso agora. Como é que eu contabilizo o investimento? Vamos lá. Olha, no primeiro momento, você vai colocar o valor que você pagou nas ações. Você não comprou 30% da Beta? Então você vai abrir uma conta de ativo, participação em Beta, no grupo ativo não circulante, investimentos, debita 150 mil e credita o banco lá para pagar, dar o cheque de 150 mil pagando o investimento. Aqui, sem problemas, né? Bom, mas agora eu tenho que, virou o ano, eu tenho que fazer o quê? A chamada equivalência patrimonial. Vamos olhar de novo no slide anterior. Olha, eu disse que a empresa Beta, em X1, aumentou com um lucro de 100 mil reais. Se o PL dela era 500, e se ela teve 100 de lucro agora, eu posso deduzir que o PL atual dela é 600. Bom, se o PL dela é 600 e eu tenho 30%, vamos fazer a conta, né? 600, 30% daria 180. Só que olha quanto está contabilizado no meu ativo como investimento, 150. Então, eu sei que eu tenho que aumentar 30, porque a minha participação agora lá é 180. Então, é isso que eu faço. Eu venho aqui, crio uma conta participação em Beta. Eu recomendo que você crie uma conta abaixo, uma conta que a gente chama de subconta, né? Olha só, eu estou aumentando em 30 mil o meu investimento em Beta e a contrapartida onde eu jogo no resultado do exercício numa conta chamada de receita de equivalência patrimonial. Se você tivesse que fazer para baixo o valor, seria despesa da equivalência patrimonial. Resultado negativo, vamos chamar que fica melhor, resultado positivo. Então pronto, ó. Aqui eu fiz o ajuste do meu investimento e faço isso todo final de balanço. Mas espera aí, tinha uma informação a mais, ó. Desses 100 mil que ela teve de lucro, ela vai pagar 40. Bom, se ela vai pagar 40 dos 100 mil, eu já sei que de 40 eu tenho 30%, que é meu. Então eu vou receber quanto? 12 mil. Bom, se eu vou receber 12 mil, veja, ainda vou receber no ano que vem, mas eu já tenho que reconhecer isso, porque ela já anunciou que vai me pagar. Então como é que fica? Bom, nesse caso aqui, na verdade, a gente simulou que já pagou. Mas se não tivesse, você colocaria aqui dividendos a receber. 12 mil entrando no caixa. E a contrapartida qual é? Atenção agora, eu vou abrir uma conta de dividendos redutor do investimento. Não é no resultado do exercício como receita. Por quê? Porque quando eu fiz a equivalência aqui aumentando em 30, eu já considerei que eu tinha 150, ela teve um lucro de 100, então agora, desculpa, eu tinha 500 no PL dela, com o lucro de 100 ela ficou com PL de 600. Então eu ajustei o meu 150 para 180 porque eu tenho 30% dos 600. Só que, peraí, aumentou em 100 de lucro, mas ela vai distribuir 40. Então, eu não podia ter feito líquido. Eu tinha que primeiro reconhecer o aumento do 100 e agora eu reduzo os 12 que eu vou receber de dividendo. De forma que meu balanço ficaria assim, olha. A participação em beta é os 150 mais os 30 que aumentou desse ano, menos os 12 que eu já sei que eu vou receber. Se eu olhar agora, quanto é que tem aqui, ó? 168 mil é a minha participação na beta. E lá no PL dela, ela não tinha 500? Não aumentou 100? E ela não vai distribuir 40 desses 100?
Olha só que interessante como a contabilidade é bonita. 500 mais 100, 600. Menos 40, 560. Se eu pegar 30% de 560, dá exatamente os 168. Ou seja, eu já estou ajustado direitinho na minha equivalência patrimonial para o novo valor de patrimônio líquido dessa empresa. Então lembre-se, nós temos que separar os investimentos em curto prazo, longo prazo, atenção, porque os de natureza permanente, todos que não seja ação é custo ou mercado dos dois ou menor. No caso de ações, aí eu tenho que ver se eu tiver influência significativa ou maioria do capital votante, eu faço esse método chamado método da equivalência patrimonial. E se não, mantenho o custo o resto da vida. Dividendo reconhecendo no resultado, no caso do MEP, dividendo redutor da equivalência patrimonial. Alguns pontos rápidos para a gente encerrar essa aula. Resultados não realizados devem ser eliminados na equivalência, evidentemente. Quando vai fazer equivalente, o CPC aceita defasagem de até 2 meses de balanço. Então, se a matriz está em dezembro, ela pode aceitar fechar com o balanço de outubro. Mas se tiver alguma coisa que aconteceu nesse período relevante, depois em nota explicativa deve ser divulgado. Resultado da equivalência patrimonial ajusta o valor do investimento e as políticas contábeis do grupo devem ser uniformes. Se as perdas da investida reduzirem a zero, isso é importante, né? O investimento, e se a outra empresa teve um grande prejuízo e reduzir a zero o investimento? O que eu faço? Olha só, qualquer excesso de perdas é contabilizado como passivo, caso o investidor tenha responsabilidade legal. Então, se eu tiver dado, por exemplo, for solidário da outra empresa que eu sou investidor, e o prejuízo que ela tiver passar o valor do meu investimento nela, eu devo reconhecer um passivo, mas só se eu tiver responsabilidade solidária. Ok? O investidor deve testar a recuperabilidade por impairment. A perda da influência significativa. Isso eu estava usando o método do MEP, mas eu perdi a influência significativa ou a maioria do capital votante. Aí no ano seguinte você passa a manter ao custo. E mudanças no percentual também implicam aí nesse reflexo de mudança. Bem, assim chegamos ao final desta videoaula do capítulo 2 de Contabilidade Avançada. Até mais!